A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Estamos dando início a mais um vídeo, lembrando para os irmãos que a gente, por enquanto, não estamos podendo ter trabalho na nossa congregação devido ao momento, mas esperamos que muito em breve possamos estar de volta. E, irmãos, hoje eu quero trazer para a meditação dos irmãos uma palavra que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11 e o versículo 1, que nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Irmãos, nós temos aqui um texto bastante conhecido, aonde trata de um assunto da base do cristianismo, que se chama fé. E o escritor aos Hebreus, ele define a fé de uma forma muito simples. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das que ainda não vemos. E vamos tentar entender essa questão, buscar a entender a fé. Não é muito difícil. Ora, um materialista, ele crê apenas naquilo que os seus olhos podem contemplar, naquilo que as suas mãos podem apalpar, naquilo que os seus ouvidos podem ouvir. Mas para o homem espiritual, ele crê além da visão, além do que podemos ver, além do que está debaixo do nosso nariz. E nós vamos ter alguns exemplos de fé nas Sagradas Escrituras. Nós vamos ver várias pessoas que demonstraram ter grande fé. A fé é algo que todo cristão ele precisa, ele tem que possuir esse sentimento, essa fé. Ele precisa ter isso consigo. Afinal de contas, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas como crer em alguém que não podemos ver? Como crer em alguém que os nossos olhos não podem contemplar? E isso é chamado de fé. É a fé que nos dá a esperança de dias melhores. É pela fé que cremos que um dia Cristo, aquele que foi recebido nos céus, ele um dia vai retornar para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para uma morada celestial, para a mansão celestial, para a nova Jerusalém, como as Escrituras ela nos diz. E nós, como cristãos, às vezes há uma variação de fé. Alguns têm um grau de fé mais elevado, outros têm um grau de fé um pouco menor. Existem pessoas que a sua fé é o suficiente para crer que Jesus pode lhe curar. Há outros que o
seu grau de fé o leva a crer apenas que Jesus pode salvar, mas não pode operar os milagres que ele opera nos dias atuais. Nós vamos ver que entre os discípulos de Jesus, Jesus por diversas vezes adverte os seus discípulos a respeito da fé. Por diversas vezes, Jesus utilizou a palavra homens de pouca fé. E por que homens de pouca fé? Porque os discípulos, eles não tinham uma confiança. E qual é essa confiança? De onde vem essa confiança? Essa confiança vem por intermédio da fé. A palavra do Senhor nos diz que o justo viverá da fé, ou viverá por fé. Interessante, quando nós vamos olhar essas escrituras, nós vamos encontrar alguns homens de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Enoque, ele tinha uma fé tão grande em Deus que ele não provou a morte, ele foi transladado, foi levado para os céus, ainda em vida, não foi sepultado, não provou da morte. Isso porque ele tinha fé, ele confiava em Deus. Irmãos, e o interessante é lembrar para os irmãos que só confia em Deus aqueles que têm fé. Quando você vê alguém no meio desconfiando, olha, será que Deus pode operar esse milagre? Será que isso vai acontecer na minha vida? Será que eu vou vencer? É uma pessoa que ela está precisando ter um choque de fé, aumentar a sua fé. Nós vamos ver que os milagres realizados, os maiores milagres que foi realizado por intermédio da fé. Por diversas vezes nós vamos ver Jesus, o Mestre, a olhar para alguém e dizer: vai, a tua fé te salvou. Também, por que não lembrar de Noé? Noé, avisado divinamente por Deus a respeito do dilúvio que viria sobre a terra, ele recebeu as instruções do Senhor, mesmo em um período seco, aonde aparentemente não haveria possibilidade de chover, mas Noé, ele creu que Deus havia falado com ele que aconteceria segundo a palavra do Senhor, e ele construiu a arca, e ao seu tempo veio o dilúvio. Quando nós confiamos em Deus, isso quer dizer que temos fé. Porque, irmãos, a fé é aquilo que impulsiona o cristão a crer que um dia ele vai partir dessa terra para uma morada celestial. É a fé que nos impulsiona a saber que, ainda que hoje, porventura, eu viesse faltar o fôlego de vida, que Jesus um dia irá me ressuscitar dos mortos e me coroar com uma coroa de glória, dando-me a vida eterna. Nós vamos também lembrar-nos de Abraão. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. E por que Abraão é chamado de o pai da fé? Agora imagine você ou eu estando em uma determinada cidade, no meio dos nossos parentes, ou por que não dizer que se eu tivesse na minha cidade e ouvisse a voz do Senhor a falar comigo: Josenilson, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu faço para mim a seguinte pergunta: será que eu teria fé o suficiente para sair da minha cidade, para ir para uma terra que eu não conhecia, aonde Deus ele não revelou para Abraão que seria? Ele simplesmente falou para Abraão: olha, parte da tua terra,
do meio da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Ainda te mostrarei. Abraão, ele ouve a voz do Senhor e obedece. A obediência de Abraão só foi possível porque Abraão, ele tinha fé, ou ele teve fé, e ele pôs a sua fé em prática. Ele creu no que o Senhor disse, ele creu na palavra do Senhor, e da forma que ele creu, ele decidiu sair da sua terra. Nós vamos ver que o pai de Abraão ainda o acompanha até Harã, mas fica ali por Harã mesmo. Mas Abraão, ele segue em direção à promessa, porque ele tinha fé. Pela fé, Abraão, ele ofereceu Isaque, seu filho, levou seu filho Isaque para ser sacrificado. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Abraão, ele ia sacrificar a Isaque porque ele cria, ele tinha fé que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Isso é fé. Isso é crer no impossível, irmãos. E aquele que tem fé, ele crê no impossível. Imagine que estamos vivendo um momento extremamente difícil, um momento aonde as circunstâncias, elas dizem que não, mas nós cremos que o amanhã pode ser diferente, mas cremos que algo melhor está por vir, mas cremos que tudo faz parte da vontade permissiva de Deus e que o amanhã será de alegria, será de felicidade. Eu lembro que uma irmã, ela chegou para mim ainda essa semana e me disse: olha, irmão Josenilson, eu, quando passar essa pandemia, irei fazer um culto de ação de graças em minha casa. E isso, sabe o que é, irmãos? Isso é fé. É alguém olhar além dos obstáculos, olhar para o dia futuro. Nós estamos num presente. O passado é passado, o presente é o que os nossos olhos podem enxergar, mas o futuro, o cristão, ele pode contemplar pela fé. E não poderíamos deixar de lembrar de outras pessoas que demonstraram fé em Deus. Raabe, a meretriz, escondeu os espias que Josué havia mandado até aquela cidade, e aquela mulher, por esconder os espias deu àquela mulher um sinal, uma escarlata, que garantiria para aquela mulher que quando a cidade fosse destruída, ela seria poupada juntamente com a sua família. E aquela mulher, Raabe, ela creu no que foi dito pelos espias, ela guardou aquela escarlata consigo. Irmãos, a fé, ela nos produz esperança, a esperança de um dia melhor, de um futuro melhor. Ela só é possível no coração do cristão por intermédio da fé. E por que não lembrar de outros servos do Senhor, igualmente a Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha de fogo, quando foram questionados por Nabucodonosor,
a respeito de quem poderia livrar eles da mão ou do fogo que estava para ir. Eles disseram: olha, não necessitamos de te responder a respeito desse negócio, porque o nosso Deus é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Nabucodonosor. E às vezes a gente para pensar, de frente a uma fornalha, o fogo esquentava, estava sobremaneira quente, de forma que aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los dentro da fornalha, não resistiram e padeceram. Mas aqueles varões, eles permaneceram, eles entraram dentro da fornalha, e a fornalha foi como que fosse gelo, como se tivesse fria, e eles não sofreram dano algum, porque eles tinham fé, eles criam que Deus poderia livrá-los. Essa é a fé. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele explica de uma forma mais simplificada possível. A fé é o firme fundamento. Veja, a fé é o firme fundamento, ou seja, o fundamento da vida do cristão, a base da vida do cristão é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que se esperam, e a prova daquelas que ainda não vemos. E eu creio, irmãos, que coisas melhores estão por vir para as nossas vidas. Eu lembro que ao iniciar o ano de 2020, eu comentei com algumas pessoas que me cercam e disse o seguinte: olha, os meus olhos não estão em 2020, eu não estou olhando para 2020, estou olhando para 2021. Quando iniciou-se o ano, eu não tinha ideia de que viria essa pandemia que alteraria planos. Afinal de contas, precisamos compreender que nós fazemos planos, mas Deus é que dá a resposta. Mas eu confesso para os irmãos que veio a pandemia, as dificuldades vieram, mas os meus olhos, eles permanecem em 2021. E por que permanecem em 2021? Porque eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele existe e que Ele vai me proporcionar algo diferente em 2021, a não ser que Cristo daqui até lá retorne. Bom seria se o Senhor voltasse hoje ou voltasse amanhã, mas a nossa esperança é essa, que Cristo retorne, e que enquanto Cristo não retorna, nós precisamos seguir o curso da nossa vida. Então, irmãos, eu quero dizer para você como tem estado o grau da sua fé. Será que você tem crido no impossível? Será que você tem esperança de que o amanhã vai ser diferente? Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Para de pensar na pandemia, esquece a pandemia, lembra das promessas de Deus para a tua vida, lembra das promessas que Deus tem na vida do teu filho, na vida do teu esposo, no meio da tua parentela. Esquece a pandemia do coronavírus, do Covid-19, ou Covid-19, como queira chamar. Esqueça um pouco dessa pandemia, volta os teus olhos para o futuro
futuro que Deus tem reservado para a tua vida. O coronavírus é um obstáculo, e um obstáculo que vamos vencer, que vamos alcançar. Eu lembro que alguém disse a seguinte frase: esse ano era o ano que eu pensei que iria me dar bem. Mas às vezes a gente tem aquela coisa, se dá bem como financeiramente. Deus, Ele surpreende, irmãos. Deus, Ele surpreende. Eu lembro que aos 17 anos de idade, eu passei por um momento crítico na minha vida. Até certo ponto eu consideraria uma depressão. E naquele ano eu interrompi o ano letivo. Estava estudando e interrompi o ano letivo, ou tentei interromper o ano letivo. Isso me ocorreu entre julho a agosto, e foram dias terríveis que aparentemente não iria passar. Eu ia para a escola, tentava me inscrever e não conseguia. Qualquer coisinha que acontecesse de anormal, isso me trazia um desespero, uma preocupação, dava-me uma tremedeira. Eu não conseguia segurar a caneta para escrever. Mas, para minha surpresa, depois que aquele momento passou na minha vida e eu voltei para estudar, para completar o ano, e passei com notas excelentes, e a matéria que eu fiquei ruim, eu fiquei com 7,5 pontos no total geral da prova. E naquele ano foi um ano que para mim iria ser ruim, o ano iria acabar mal, mas Deus me surpreendeu. Então tira essa preocupação da tua cabeça. Talvez você pode até ter falado, começou mal, mas não vai começar mal, irmãos, não vai terminar mal, porque Deus está contigo. Ele está com as mãos estendidas em tua vida, e o milagre vai acontecer. Basta tão somente você pôr a fé em ação. O que seria de Bartimeu? Um dia acordou cego de nascença, mas quando ele ouviu falar que Jesus iria passar, ele disse: é o último dia que eu fiquei cego. Hoje eu vou receber o meu milagre. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus passou direto. E ele continuou a clamar. Alguém olha para ele e repreende e diz: cala a boca, porque ele não vai te ouvir. Mas Bartimeu continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus, ao perceber a insistência daquele cego, Jesus volta para ele e diz: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu tenha visão. Bartimeu, naquele momento, ele poderia pedir uns trocados, poderia pedir pão para alimentar a sua fome, mas ele falou: que eu tenha visão, porque eu não quero continuar aqui. E eu quero dizer para você nesta noite: Jesus está passando perto de você. Clama a Ele, põe a tua fé em ação. A mulher do fluxo de sangue, com tamanha fé, rompeu a multidão e disse, e tocou em Jesus. E quando Jesus viu que alguém havia o tocado, disse: quem me tocou?
e seus discípulos repreendem e diz: Mestre, a multidão te aperta, e como dizes, alguém me tocou? Aí Jesus olhou e disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. O toque foi diferente. O toque que Jesus está esperando o seu nesta noite é o toque de fé. E quando aquela mulher, ela se manifestou, ela disse: Mestre, fui eu quem toquei em ti. Aí ele olha para a mulher e diz: vai, a tua fé te curou. Então, podemos perceber que é a fé. Aquela mulher creu no impossível, creu no que os seus olhos não podiam ver e recebeu o milagre. O escritor aos Hebreus, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, irmãos, é a fé que nos faz entender que esse universo, ele não surgiu do Big Bang, ele não surgiu de uma colisão entre partículas ou micropartículas. Nós cremos que o que existe não veio da evolução, mas veio da criação de Deus. E isso é chamado de fé. Então, deposita a tua fé em Deus e crê que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, que mais uma vez esse vídeo possa estar abençoando a sua vida, e cremos que em breve estaremos com mais um conteúdo para os irmãos. Então, irmãos, obrigado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada um dos irmãos, e obrigado por nos assistir. Amém?